Saudações filosóficas. Hoje vamos falar de Séneca, mais propriamente das cartas a Lucílio. E dentro das cartas a Lucílio vamos nos referir a uma carta em especial, nada mais nada menos do que a primeira. Depois teremos tempo para falar das restantes. Esta obra de Lúcio Aneu Séneca é vasta e é importante no âmbito do estoicismo. Séneca foi um filósofo estoico, viveu entre o ano 4 a.C. e o ano 65 depois de Cristo, portanto viveu na época imperial, foi conselheiro de Nero e, enfim, na reta final da sua vida foi acusado de conspirar contra o imperador e foi obrigado a cortar os pulsos. Portanto, uma vida um pouco aborrecida sob este ponto de vista. Mas Séneca foi um grande filósofo e estas cartas a Lucílio representam, no fundo, uma reflexão sobre a vida boa, sobre a ação, sobre a virtude. Lucílio terá sido uma pessoa de carne e osso, embora haja quem levante a hipótese de se tratar apenas de uma personagem literária, uma personagem fictícia. Bom, polémicas à parte, vamos debruçar-nos sobre o conteúdo da obra, porque isso é o mais importante. Na primeira carta, que é aquela que nós vamos analisar hoje, Séneca começa por dizer a Lucílio: procede deste modo, caro Lucílio, reclama o direito de dispores de ti. Concentra e aproveita todo o tempo que até agora te era roubado, te era subtraído, que te fugia das mãos. Portanto, esta primeira exortação de Séneca é no sentido de que Lucílio, e enfim, e nós que estamos a ler a obra, aproveite bem o tempo. Portanto, Lucílio é convocado a ter em atenção essa coisa que é o tempo, que nós tantas vezes perdemos das maneiras mais estranhas. Aliás, diz Séneca, nada nos pertence, Lucílio, só o tempo é mesmo nosso. Portanto, não temos nada, só temos o tempo. E até o próprio tempo tem que ser encarado no seu caráter evanescente, no seu fluir incessante. Portanto, é nosso como se não fosse. Porque o tempo está sempre a passar e, portanto, é como se não fosse efetivamente nosso. Portanto, esta reflexão sobre o tempo é também importante quando a Séneca diz isto a Lucílio: não te posso dizer que nunca perco tempo, mas sei dizer-te quanto, porquê e de que modo perco. Ora, isto é uma declaração extremamente importante, porque Séneca diz: eu também perco tempo, mas sei quanto tempo perco, por que motivo é que o perdi e de que modo perdi esse tempo. Trata-se de uma observação importante, porque nós muitas vezes perdemos o tempo, mas sem saber como, sem saber porquê, sem saber quanto, sobretudo neste tempo, enfim, em que as redes sociais vão servindo para nos distrair e para perder o tempo da maneira mais, por vezes, de forma perfeitamente miserável. Uma segunda ideia presente nesta carta tem que ver com a morte. Então, Lucílio, ou melhor, Séneca, diz que é um erro imaginar que a morte está à nossa frente. Grande parte dela já pertence ao passado. Toda a nossa vida pretérita é já do domínio da morte. Portanto, Séneca brinca aqui um pouco com o conceito de morte, porque mistura aquela ideia de morte como fim da vida, como cessação das funções biológicas,
com a ideia de morte como desaparecimento das nossas experiências, desaparecimento das coisas que temos, como esta passagem, este fluir do tempo. Portanto, há uma mistura de dois conceitos. Mas esta mistura acaba por ser virtuosa, porque se nós tivermos consciência de que tudo passa, de que tudo pertence ao passado, também temos depois um entendimento da morte diferente, portanto, da morte em sentido biológico. Portanto, encararemos a morte de uma forma muito mais desprendida e desapegada e destemida, uma vez que, enfim, tudo quanto existe, ou tudo quanto experienciamos, já pertence ao passado. Mesmo aquilo que estamos a experienciar agora já passou. Portanto, a morte acaba por ser universal, não está à nossa espera no futuro. Ela está sempre aí. E quando nós encaramos a morte desta maneira, acabamos também por ter uma visão mais autêntica ou uma vida mais autêntica. Como diria Heidegger, portanto, quando a pessoa percebe que é um ser para a morte, acaba por integrar os seus projetos nessa ideia mais vasta e viverá de maneira mais autêntica, fugindo ou evitando aquelas distrações que visam, no fundo, apenas encobrir a angústia ou a ideia de que somos finitos, de que somos mortais. Há uma frase de Krishnamurti em que ele diz, portanto, em resposta a uma pergunta que lhe fizeram sobre qual era a essência dos seus ensinamentos, Krishnamurti respondeu: os meus ensinamentos são uma tentativa sem esforço de viver com a morte num silêncio sem futuro. Ora, este viver com a morte é algo muito parecido àquilo que Sêneca nos está aqui a dizer. Portanto, é encarar a finitude da existência, experienciar essa finitude, perceber que todas as coisas estão numa constante passagem para o passado, enfim, perdoe-se a redundância, num constante devir, como diria Heraclito, e isso faz parte da nossa vida. A nossa vida acaba por ser esta morte contínua. E devemos, portanto, segundo Krishnamurti, viver com a morte. Depois refere um silêncio sem futuro. Um silêncio sem futuro será, portanto, um silêncio que está sempre presente. Enfim, isso já nos remete para uma dimensão mais metafísica, mais esotérica, mística, talvez, mas acima de tudo, chama-nos a atenção para a necessidade de estarmos presentes. Uma outra ideia que está nesta carta, e portanto é a última ideia que vamos referir, a carta também é pequena, só são 2 páginas, é a ideia que Sêneca expressa no primeiro parágrafo, em que diz o seguinte: se bem reparares, Lucílio, claro, se bem reparares, durante grande parte da vida agimos mal. Durante a maior parte não agimos nada. Durante toda a vida agimos inutilmente. Bom, isto é uma frase extremamente problemática. Dizer que durante grande parte da vida agimos mal é duvidoso. Claro que se nós não soubermos qual é a coisa certa a fazer, é bem provável que ajamos mal durante grande parte da vida. Mas isto é, obviamente, discutível e temos que diferenciar também as pessoas. Obviamente que há pessoas que agem mal a vida toda, se calhar não é só durante grande parte da vida, outros que não, outros que só agem mal algumas vezes. É muito improvável que haja alguém que nunca tenha agido mal.
Depois diz que durante a maior parte da vida não agimos nada, o que é uma afirmação também um pouco estranha, porque a ação faz parte da vida humana. E durante toda a vida agimos inutilmente. Se agimos inutilmente, esta ideia pode parecer um pouco orientada para a perspectiva de que a vida é absurda, que não há uma finalidade última para as nossas ações cotidianas, mas dizer que agimos inutilmente não será correto se encararmos as pequenas ações do dia a dia, porque essas têm uma determinada utilidade. Agora, poderão ser inúteis num contexto global, num contexto metafísico mais amplo. Não sabemos se é isso que Séneca está a pensar, mas se o for, com certeza que esta será também uma perspectiva aparentemente pessimista, mas que vale sempre a pena, enfim, ter em conta. E por hoje é tudo. Abordámos aqui a primeira destas cartas, que são cerca de 125 ou 126. Em próximos vídeos falaremos de outras cartas. Portanto, temos aqui matéria em abundância para a nossa reflexão. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, coloquem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.